Para ter maior aproveitamento da tecnologia dos maquinários e dos equipamentos, o operador, o colaborador, eles precisam se atualizar. Assim, a produtividade e o lucro tendem a crescer. Bom, hoje nós temos um momento especial, um bate-papo com Rafael Nascimento para nós falarmos das máquinas, da tecnologia embarcada. E quando falamos de tecnologia embarcada, nós estamos falando especialmente do uso dessa tecnologia. Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É isso mesmo. A gente tem hoje no campo grande parte das máquinas com alta tecnologia e cada vez mais, quando o produtor quer uma máquina de alta cavalagem, por exemplo, já não consegue comprar uma máquina que não venha com a tecnologia. E hoje essa tecnologia no campo, ela não está sendo utilizada da maneira correta. Na verdade, muitas não são utilizadas nem da maneira correta, nem incorreta. Elas são deixadas ali e às vezes o operador nem sabe que ela existe. Então, um dos nossos propósitos, dos desafios inclusive, é fazer com que essa máquina entregue o máximo potencial em cada uma das operações para que a gente consiga elevar a produtividade e quando a gente utiliza a máquina da maneira correta, além da produtividade que aumenta, a gente reduz custo com vários problemas como manutenção, consumo alto de combustível, retrabalho e várias outras situações. Quando pega e fala assim, mas não tem jeito de aumentar a produtividade, quando a gente começa lá no plantio, essa máquina bem regulada, Consegue. Tem jeito sim? Tem jeito sim. Inclusive, a gente tem várias etapas do ciclo produtivo, né? Temos análise de solo, depois vem o preparo daquele solo para você receber a semente, vem plantio e quando se fala de plantio, na verdade já no preparo, quando se fala de distribuição de calcário, por exemplo, que a gente já utiliza máquinas, conseguimos fazer uma taxa variável, conseguimos dimensionar corretamente como a gente vai fazer aquela aplicação no solo e aí a gente já tem redução de custos. Eu já ia falar aí dessa questão lá, a gente fazendo essa linha do tempo aí, nessa distribuição. O meu distribuidor, se ele não tiver ali com toda a engrenagem, num funcionamento perfeito, ele pode jogar mais ou menos em regiões que não era o meu propósito. Ou se eu não souber programar em cima daquilo que foi a recomendação agronômica, também eu vou ter uma máquina com uma tecnologia que eu comprei, mas eu não sei usar. Com toda certeza. E olha só, no distribuidor, você já falou dois pontos super importantes. A parte de não jogar corretamente e de jogar no local errado. Porque fazendo a regulagem correta, a gente joga mais ou joga menos do que é recomendado. E em ambas as situações, o produtor ou perde em produtividade quando joga menos, ou perde no desperdício, porque jogou mais. E jogar no local incorreto, seja pela utilização incorreta do posicionamento do distribuidor, que por um sinal de GPS, que não é um sinal tão preciso, ou por causa de uma configuração, ele não está no local correto que deveria estar, ou por já estar utilizando situações anteriores, como por exemplo, mapas de produtividade criados por colheitadeiras na hora da colheita, que foram construídos de maneira incorreta, e aí o produtor não sabe que aquele mapa está incorreto, ele vê aquele mapa todo colorido, todo bonito, e fala assim, nossa, isso daqui Era tudo que eu queria. vai salvar minha vida. Só que, e se o operador tiver construído esse mapa de modo equivocado? E aí as informações ali não estão corretas. E aí ele toma a decisão em cima daquelas informações corretas, consequentemente, aquela próxima ação também sai incorreta. E quando a gente vem, você já foi lá na colheitadeira e aí é bacana, qual é o momento de se fazer a manutenção? Porque eu estou lá naquele desespero, porque especialmente nessa colheita de soja, é aquela agonia para colher rápido, Sim. Porque tem que plantar o milho, ou seja lá a cultura que ele for implantar ali, né? Na segunda safra. Qual é o momento de fazer a manutenção? E o que é que eu devo olhar numa manutenção de colheitadeira? Considerando todas as máquinas, a gente tem que focar muito na disponibilidade da máquina. Porque a máquina ela tem que estar disponível para o momento em que ela vai trabalhar. E quando se trata de colheitadeiras, a gente tem que fazer a revisão da máquina antes de iniciar a safra. Então, entre safras,
inicia-se o processo de revisão, e aí a gente, nas nossas consultorias, a gente divide sempre por sistemas. Tanto o trator, colheitadeira, pulverizador, vai fazer a colheitadeira, divide pelos sistemas que ela tem. Então, analisa a plataforma, analisa o alimentador, analisa o sistema de trilha da máquina, o sistema de limpeza, ou seja, o material foi separado ali das vagens, das espigas, tem todo o sistema de limpeza, tem ventilador, peneiras e tudo mais. Tem a parte hidráulica, as bombas, o motor, o sistema de transmissão que toca a máquina para frente. E aí, quando você segmenta essa máquina, quando você divide ela em partes e você começa a analisar cada uma dessas partes, você faz um pente fino. E a gente, inclusive, na palestra de ontem, falamos muito de checklist, de ter todo um checklist para você seguir ponto a ponto quais itens a gente analisa na hora de fazer uma inspeção. Porque quando a gente vai no mercado, a gente às vezes esquece de comprar alguma coisa porque não fez uma listinha. Exatamente. Vai no mercado, esquece de comprar o detergente porque não estava na lista. Máquina é a mesma coisa. Então, por mais que a pessoa seja experiente, por mais que já tenha 20, 30 anos de experiência trabalhando com as máquinas... Mas isso aí que eu ia te falar, meu funcionário já tem 25 anos que trabalha comigo na fazenda, ele sempre cuidou, ele pode estar cuidando com descuido, ele pode estar desatualizado. Pode estar desatualizado e às vezes a gente encontra uma resistência da pessoa que já está há muito tempo trabalhando com aquilo, porque aí ela vai entrar em contato com algo que ela não sabe. E entrar em contato com algo que a gente não sabe não é confortável. A gente tem que descer o nosso ego para aprender algo novo. Inclusive, teve um episódio esses dias, eu estava dando uma aula para alguns alunos e eu estava falando sobre salários, que operadores de máquinas agrícolas às vezes ganham salários maiores do que pessoas que se formaram na faculdade, que estão trabalhando hoje, e porque é uma máquina que custa milhões de reais. E a pessoa, ela é bem remunerada por isso. E aí, um dos alunos falou assim, não, professor, discordo de você. Eu ganho pouco e eu estou trabalhando há 20 anos. E o operador não ganha esse tanto. E aí, eu fui perguntar para ele, falei assim, você sabe trabalhar com GPS? Aí ele, não, isso eu não trabalho. Você faz cálculo de perdas durante a colheita e sabe regular a máquina corretamente? Aí ele começou a ficar desconfortável. Não, isso eu também não faço. E pulverizador, sabe fazer uma escolha correta de bico, fazer a inspeção das barras? Aí ele, mais ou menos. Aí eu falei assim, então tá aí a chance de você melhorar sua vida. Porque tem muita coisa ainda para você fazer. Tem muita coisa para você aprender. A experiência do campo você já tem, que é uma parte super importante de saber lidar com as máquinas, de saber como funciona o ambiente rural, que é um ambiente diferente do urbano. A gente vê algumas pessoas tentando migrar da cidade para o campo, mas tem toda uma cultura diferente. Então a pessoa já está totalmente habituada com aquilo. Então é só conhecimento técnico. É uma parte super fácil dela controlar. Então, se capacitar, buscar conhecimento, que aí o ganho é gigante. Rafael, quando a gente fala de máquinas, a gente pensa muito nos homens trabalhando. As mulheres, elas também têm espaço dentro desse mercado? Com toda certeza. Prova disso é a construção de um curso que eu fiz, focado só para mulheres, que se chama Mulheres Mão na Máquina. Lancei esse curso, inclusive por pedido de muitas mulheres que vinham no meu Instagram. Meu Instagram é focado em conhecimento de máquina agrícola, e aí elas falavam, professor, faz um curso do início ao avançado, começando do mais básico, ensinando sobre ferramentas que utiliza dentro da oficina, falando que é uma... Literalmente, ferramenta mesmo. Ferramenta mesmo, que é uma chave de boca, o que é um macaco hidráulico, o que é uma prensa. Eu falei assim, tá aí, vamos fazer. Fiz, sem saber realmente o tamanho que era esse público, e atingimos o Brasil inteiro. Centenas de mulheres acompanhando aula de 2, 3 horas, aulas cheias de conhecimento técnico de máquina agrícola, e mulheres que ficaram do início ao fim. E hoje a gente tem um grupo fechado apenas com mulheres, é um curso focado só para elas, inclusive para criar um ambiente de discussão onde apenas elas conversam entre si, trocam experiências. Uma tem instrutora de máquinas agrícolas, tem treinadoras de operadores,
tem proprietárias, tem gestoras. Porque entra essa questão aí que você falou de proprietárias e gestoras, porque às vezes tem uma que ela quer trabalhar, mas tem outra que ela quer conhecer para ela gerenciar isso aí, para ela ter a linguagem com os operadores que estão a serviço dela. Sim, com certeza, até para ter um conhecimento em relação ao que cobrar das pessoas que ali trabalham com ela, né? Então, o curso ajuda demais nesse ponto, tanto para a parte gerencial ou até para a mulher que quer realmente trabalhar com máquina agrícola. E mulheres e homens têm habilidades diferentes, têm pontos fortes diferentes e é uma união para que todos evoluam juntos. Então, não é um confronto de um tentar pegar a vaga do outro. Uma guerra do sexo. Não é. Quando falamos das máquinas, a gente pensa muito aí nas colheitadeiras, nas plantadeiras, mas a gente pensa muito ali, só nessa agricultura. Mas aí a gente tem distribuidor de ração, misturador, a gente tem lá na colheita de silagem, o picador ali, tudo isso aí também tem uma demanda para aprender, ou esses daí não precisam ter? Precisa, com certeza precisa, mas nosso foco continua sendo a área de grãos, comércio de grãos, então a gente foca em cultura de milho e soja para o agricultor que fica naquele setor. Não passamos ainda para a área da pecuária, que aí tem várias outras máquinas, e nem para a área de construção, que também tem outras várias máquinas que são até com sistemas muito parecidos, mas eu acho que o foco nos dá mais força. Ali nas grandes... e quando a gente vê na colheita, as plataformas, porque a de milho é uma, a de soja é outra, a de soja eu posso utilizar, inclusive com regulagens diferentes para outras colheitas, como é o caso do arroz. Acho que o trigo também se colhe com a mesma... É só, às vezes, aquela diferença ali de altura, de fazer essa regulagem. Isso mesmo. A gente tem colheita de milho, que é apenas para o milho, né? Que aí cada linha do milho ela entra entre dois divisores, e temos a plataforma que colhe o resto das outras culturas. E aí a gente tem, inclusive, essa plataforma que a gente fala, plataforma de esteira ou plataforma de caracol, que são dois tipos diferentes. Hoje a plataforma de esteira é a plataforma que tem menos perda, a de caracol tem um sistema girante ali que tem uma debulha maior na plataforma, e na plataforma a gente não pode ter a debulha do grão, o grão tem que ser debulhado dentro da máquina. E quando se fala de... Ou seja, você tem que conhecer o interior da máquina. Com toda certeza, conhecer o interior. Inclusive, quando a gente entrega o nosso conteúdo, para explicar sobre o interior da máquina, é muito mais fácil utilizar uma animação em 3D num computador do que mostrar na própria máquina. Porque você chega na máquina, a máquina está toda blindada, né? Está cheio das carenagens, latarias, e aí o aluno não consegue saber por dentro como que é o caminho dos grãos até sair a sujeira de um lado e os grãos limpos de outro. Isso aí é como você chegar no consultório médico, lá no cardiologista, ele tem aquele coraçãozinho em cima da mesa, ele abre para te mostrar os vasos sanguíneos, Perfeito, tem as válvulas abrindo, fechando, exatamente. É aquilo ali. E aí ele olha e aí ele entende, porque ele está vendo. Agora, quando você explica com a máquina está aqui atrás de mim, eu explicando que dentro dela tem um rotor, tem as peneiras, mas não dá para você ver na sua integridade, ver realmente por dentro como que aquilo está se movimentando. E aí a gente está cheio de tecnologia hoje, os fabricantes disponibilizam esses vídeos animados das máquinas, e a gente utiliza isso e aí o aprendizado do aluno vai lá em cima. Vamos falar um pouco de pulverizadores. Vamos. Ali eu tenho uma outra preocupação, tamanho de gota, a velocidade. É possível que esse colaborador também, esse operador, ele esteja antenado, vendo o que é que ele está fazendo ali, e mesmo que ele já seja um operador experiente, ele vir para essa tecnologia mais nova? Sim, com certeza, com certeza. Quando a gente fala de pulverizadores, a gente tem tanto a questão agronômica, temos o maquinário e também temos o ambiente climático, né? Umidade, vento, temperatura.
Então, esses são os fatores que a gente se adequa porque a gente não controla. Então, é a situação de nenhum controle. Precisamos nos adequar, encontrar janelas ali, o cara vai para o campo, fica com o pulverizador lá, esperando o momento certo, medindo a velocidade do vento, medindo a umidade. Chegou o momento certo, bora pulverizar. Entra em serviço. Entra em serviço. E aí, entrando em serviço... Ele ainda busca ali, o que é a praga dele, o costume dessa praga? Ela vai ser alcançada de manhã, à tarde, né? Ele ainda tem... Isso, e aí quando se fala de praga, aí tem que ver... É ele que vai saber o que ele está fazendo. Exatamente. Quando a gente entra nessa parte, geralmente um agrônomo ele vai, através do tipo de praga que tem ou de doença que tem na lavoura, ele já sugere um tipo de defensivo, né? E aí aquele defensivo... O horário mais propício para alcançar o alvo dele, né? Já vem as informações, isso já vem do agrônomo. Então, o operador, nesse momento, ele segue as regras que foi proposta para ele. Então, ele tem que saber se o defensivo é um defensivo de contato, ou seja, onde ele vai alcançar. Vai na folha, é ali que ele atua, ou se ele é sistêmico, a planta pra pega absorção. E absorve para toda ela. E aí ele tem que saber se a gota é mais fina, se a gota é mais grossa, aí tem que ver vazão de pulverizador, tem que ver o tipo de vazão de pulverizador, bico. E aí? Exatamente. Como é que eu vou saber ali que está tudo certinho? Isso aí lá nos estudos dá para ele ter, porque também hoje é tudo touch, é aquele detalhe que é no dedinho, sem força bruta. Dá para fazer, tem pulverizadores que você consegue ver isso no monitor, ou às vezes ele consegue fazer isso até da maneira que sempre foi feita. Coloca lá um tempo para pulverizar, vai lá com um copinho milimétrico, coloca no bico do pulverizador e vê o tempo que foi gasto e aí ele vê a quantidade de calda que foi aplicada. Aí ele sabe se está correto. Exatamente. Então tem várias maneiras. Às vezes o cara não entende da tecnologia, mas ele tem um outro meio de saber aquela resposta. O problema é quando só tem o caminho da tecnologia. Por exemplo, numa aplicação, continuando falando de pulverizadores, vai fazer uma aplicação utilizando o GPS com desligamento bico a bico. Aí não tem outro meio dele fazer aquele trabalho a não ser entendendo da tecnologia. E aí tem que limitar a sua área, tem que colocar o pulverizador para desligar cada um dos bicos na hora que ele entra no local onde já foi pulverizado, que aí ele evita desperdício, ele evita passar num local onde já foi pulverizado. Então, ele pode entender da tecnologia e mesmo assim, com a tecnologia bem feita, se ele não tiver conhecimento do funcionamento da máquina, ele continua tendo perdas. Para a gente encerrar aqui, o GPS, porque já é algo assim tão íntimo, tão conhecido, mas as pessoas fazem uso correto dele lá a campo? Não. Grande parte das pessoas não utilizam todo o potencial que o GPS tem. Algumas funções são fáceis de serem feitas e imagino que a grande maioria dos operadores conseguem, que é fazer encontrar um trajeto, a gente fala bater ponto A e ponto B, você cria uma reta e você segue naquela reta. Essa é uma parte tranquila de ser feita, está lá no início na tela inicial do monitor, é como se a gente pegar o celular, o primeiro ícone que a gente vê é o do WhatsApp. É fácil, está na tela inicial, mas tem muito mais configurações a fundo no GPS que podem ser utilizadas. Aí entra a parte de configuração de máquina, de implemento, colocar medidas corretas, fazer o desligamento caso necessário, fazer uma aplicação com taxa variável, ou seja, colocar sementes em populações diferentes, em talhões diferentes, de acordo com os mapas que você já inseriu naquele monitor, e aí você vai aprofundando. E aí entra naquela discussão que a gente teve sobre a porcentagem da tecnologia que é utilizada. Um GPS, que tem lá um gigantesco potencial de utilização, e às vezes a gente utiliza 10%, 20%, porque não entende a fundo como a ferramenta funciona. Bom, eu quero agradecer a sua participação aí. Eu que agradeço. A gente precisa instigar as pessoas a buscar cada vez mais a tecnologia e fazer o uso dela. Muito obrigada, Rafael. Por nada.